Olá, vamos continuar a nossa série de vídeos sobre história de Goiás para concursos. Vou sair para você dar print e capturar a imagem do quadro, caso você queira estudar por aqui. Mas lembrando, você pode me seguir lá no Instagram, @professor João Neto, onde eu coloco dicas e essas imagens do quadro com mais resolução. Então eu recorto algumas partes e elas aparecem melhor. Você também pode entrar em contato comigo por lá para me mandar a prova no dia do concurso e eu posso fazer um vídeo, quem sabe até mesmo uma live, corrigindo as questões para você ter um gabarito e saber como você se saiu. E também você pode entrar em contato comigo lá pelo Instagram para marcar uma palestra na sua instituição. Podemos falar sobre concurso, sobre Enem, sobre o PAS da UNB, podemos falar para professores em encontros pedagógicos e podemos fazer palestras motivacionais, naquele estilo que o professor Leandro Carnal costuma fazer. Bom, dando continuidade então ao nosso vídeo, nós paramos na última videoaula na transição de Goiás do período colonial para o período monárquico. Nós vimos, portanto, o processo de independência. Lembrando que para você estudar e aprender a história de Goiás, você precisa ter uma noção da história do Brasil. Então nós vimos esse processo. Em 1822, o Brasil se tornou independente de Portugal, manteve uma monarquia, né? Portanto, a gente chama esse período de Brasil monárquico ou Brasil império. Lembrando, monarquia vem da palavra mono, ou seja, governo de um. Quando você tem um território pequeno, um reino, o monarca é um rei. Quando você tem um território grande, o império, o monarca é um imperador. Como o Brasil se constituiu em um território muito grande, nós podemos chamar esse período de Brasil Império. E ele foi dividido em três partes: o governo do Dom Pedro I, de 1822 a 1831, primeiro reinado, e o governo do Dom Pedro II, o segundo reinado, que vai de 1840 a 1889. Mas nesse período, como o Dom Pedro II era pequeno, e o Dom Pedro I, pequeno em idade, uma criança, e o Dom Pedro I tinha voltado para Portugal, o Brasil foi governado por governantes temporários, chamados de regentes. Então, entre 1831 e 1840, nós temos o período chamado de período regencial. No vídeo anterior, eu terminei lendo algumas partes do autor mais clássico de história de Goiás, chamado Luiz Palacim, um historiador que escreveu aquele livro que é o ponto de partida, o principal livro. E inclusive eu vou deixar aqui na descrição o artigo de um professor do IF Goiano que trabalha sobre a importância, a historiografia de Luiz Palacim para a história de Goiás. Então, depois do vídeo, você pode clicar e ler um pouco mais sobre isso. Muito bem, nós falávamos da população de Goiás durante a transição de colônia para império, durante a independência. Na página 63 do seu livro, Luiz Palacim diz o seguinte: este crescimento, que crescimento? No período em que Goiás deixou de praticar a mineração como sua atividade principal e começou a praticar a pecuária, houve um crescimento populacional. Em 1849, no meio do século XIX, eram 79 mil habitantes. E 50 anos depois, no ano 1900, 255 mil habitantes. Então você pode ter a impressão que Goiás se desenvolveu muito, cresceu. De repente você encontra uma questão assim na prova e pensa, puxa vida, passou de 79 para 255 mil, muita gente, cresceu, desenvolveu. Só que não. Luiz Palacim diz o seguinte: este crescimento satisfatório de Goiás em nível vertical é insignificante ao se considerar sua enorme área geográfica. Torna-se ainda mais insignificante se transposto para o âmbito nacional, ou seja,
a nível nacional, comparando com o Brasil todo, a população de Goiás era menos de 2% da população nacional. Então ainda era uma população muito pequena. E adiante, ele diz sobre a população que habitava Goiás na transição para a monarquia e durante o período que o Goiás está vivendo o império no Brasil. Ele diz assim: a população é maciçamente rural, arredia, desconfiada, sem contatos sociais e sem intercâmbio cultural. Sua cultura está condicionada à terra. Seu mundo se encerra quase sempre nos limites de sua propriedade e nas paredes da casa humilde onde abriga sua prole. Sua contribuição é encontrada principalmente na formação étnica e cultural, ok? E aí nós vimos sobre a imigração em Goiás. Durante o Império, nós vamos ter a vinda de imigrantes europeus. Expliquei que isso fazia parte de um processo que acreditava que clarear a população do Brasil traria desenvolvimento, e mesmo assim nós temos uma vinda muito pequena para a região de Goiás, uma vinda de imigrantes. Em um primeiro momento isso falha, essa vinda, e ela acontece adiante no século XIX, início do século XX. E aí predomina, como aconteceu em outros lugares, principalmente São Paulo, a vinda do imigrante italiano, como nós vimos, de forma diferente do que em São Paulo. Em Goiás ele tinha mais liberdade, e esses imigrantes eles se estabeleciam em lugares que tinham terras férteis, em que fosse o mais parecido possível da Itália, e seguindo de alguma forma o caminho da estrada de ferro. Então nós vamos ter o estabelecimento de 4 importantes comunidades de imigrantes italianos. Em Nova Veneza, famosa até hoje pelo festival gastronômico, pertenceu ao município de Anápolis, uma região em Goiânia chamada de Capimpuba, e uma regiãozinha, um distrito perto da cidade de Goiás, chamada de Uvá. E interessante que, preste atenção nisso, não ficou só no imigrante italiano. Em 1929, por exemplo, nós temos a vinda de imigrantes japoneses para o território goiano. E essa população, como Luiz Palacin disse, rural, desconfiada, fechada nela mesma, também era uma população analfabeta. Você tem pouca produção cultural, quer dizer, quem detinha a cultura, principalmente escrita, era o clero, ou seja, alguns padres da igreja que tinham um capital cultural maior, mas a população em si sequer sabia ler e escrever, ok? Antes de continuarmos, eu quero fazer aquele pedido especial. Já deixa o seu like aqui no vídeo, não te custa nada, leva menos de 1 segundo e é muito, muito importante para ajudar o canal a crescer e continuarmos fazendo mais vídeos. Então, neste exato momento, antes que você deixe para depois e se esqueça, por favor, clique no joinha e deixe o seu like. Bom, continuando, o que vai acontecer? Na proclamação da independência, vai mudar alguns aspectos, vão mudar alguns aspectos do cenário político aqui no Brasil. Para nós entendermos, você precisa ir um pouco antes. Olha só, acompanhe o raciocínio comigo e você vai ver o quanto estudar história é simples e quanto história é uma matéria fácil e fascinante quando você entende. Lá na Idade Moderna, ou seja, quando os portugueses chegaram aqui no território que hoje é o Brasil, nós tínhamos um regime político na Europa chamado de absolutismo, que você já deve ter visto em muitos filmes, que está desenhado aqui nesse esquema. Como eu disse, não se preocupe, se você não enxergar aqui, eu vou colocar lá no Instagram, @professor João Neto. Então você tem o rei, que ele era a autoridade máxima, então ele fazia as leis, ele administrava o reino, ele julgava a população, então a população do seu reino ficava submissa ao rei, e o rei estava acima da lei, então ele era absolutista, ele fazia o que ele queria.
Lá no século XVIII começou, portanto, uma corrente de pensamento chamada de iluminismo, e também nós vamos ter um desdobramento que é o liberalismo, que elaborou a seguinte ideia: o rei não pode ser absoluto, ele tem que ter o seu poder limitado pela população. E essa limitação ela vai se dar por um documento que vai ser a Constituição, né? A Constituição ela vai ser a principal lei de um país, ela vai determinar todas as outras leis e ela tem que estar acima do rei. O rei tem que obedecer à Constituição, ou quem for governar um país tem que obedecer à Constituição, tal qual qualquer outro cidadão daquele reino, daquele país. E aí se criou a ideia de dividir os poderes em legislativo, executivo e judiciário. O legislativo para fazer as leis, o executivo, que pode ser tanto um rei ou um presidente para executar, para governar, e o judiciário para julgar, para fiscalizar se as leis estão sendo cumpridas e julgar, e se necessário for condenar, caso essas leis não estejam sendo cumpridas. Ou seja, o judiciário não pode fazer leis, ele interpreta e aplica as leis para fazer o julgamento, enquanto que o executivo segue as leis para administrar. Então a população ela está aqui sendo governada por esses três poderes, mas é a população, por meio dos seus representantes, que são eleitos e que elaboram essa Constituição que vai governar todos, inclusive o governante, o rei. Então essa é a diferença. Se antes o rei é quem mandava, agora você tem uma lei que está acima do rei, que o rei também precisa obedecer. Esse ideal motivou os movimentos de independência na América, né? Por isso que muitos, inclusive, já se tornaram repúblicas divididas em três poderes. E mais uma coisa aqui para você entender, para a gente continuar. Veja só, nessa parte eu fiz um esquema. Você entendendo como é hoje, vai ficar mais fácil para você entender como era no passado. Você tem aqui um quadro que é a ideia básica das constituições a partir do iluminismo, é você dividir em três poderes, legislativo, executivo e judiciário, mas também em três esferas. A esfera federal, que a gente chama de União, há uma esfera abaixo dela, que, como nós vimos, no Império eram chamadas de províncias, e depois, quando o Brasil se tornou uma república, nós chamamos hoje de estados. E uma outra esfera, a menor de todas, que é a do município. Então, o legislativo no município é a Câmara de Vereadores, o executivo do município é o prefeito e o judiciário são os fóruns e as varas. No caso, quando você sobe para o estado, província no Império, estado na República, você tem a Assembleia, pode ser provincial ou estadual, com os deputados. Você tem um presidente de província ou governador do estado, a nível do executivo, e aí você tem os tribunais no judiciário. E na esfera federal, da União, você tem a Câmara de Deputados e o Senado Federal, no Poder Legislativo, o Executivo, que você pode ter, se for uma monarquia, um rei, se for república, um presidente da República, e órgãos, como hoje em dia a gente tem o STJ e, acima de todos, o Supremo Tribunal Federal. Claro, acima de todos os órgãos judiciais. O STF está ali acima, no judiciário, mas ele não pode estar acima dos demais, porque nenhum pode estar acima dos demais. A ideia de dividir em três poderes é que eles tenham um equilíbrio harmônico entre eles, ok? Então agora que nós entendemos isso, agora que isso ficou claro, veja, quando é proclamada a independência do Brasil, o imperador Dom Pedro I, ele promulga uma Constituição em 1824, que é a Constituição, a primeira Constituição do Brasil. Então, esse documento que vai ordenar o funcionamento da sociedade e que vai ordenar todas as outras leis. Tá? Existe uma diferença entre outorgar uma Constituição ou promulgar uma Constituição, mas isso aí seria assunto para outro vídeo, ok? Então, ele faz uma Constituição que também se divide em poder legislativo, executivo e judiciário. Só que ele faz uma estratégia, ele cria o poder moderador, que está acima, que no caso seria exercido por ele mesmo, o poder pessoal do imperador,
no qual ele poderia intervir no legislativo, no executivo, no judiciário. O executivo era ele mesmo, né? Mas aí você tem também dentro do executivo os ministros. Então ele mandaria tanto nos deputados e senadores, quanto nos seus ministros, quanto nos juízes do poder judiciário, ou seja, o poder moderador interfere nesses três poderes, e ele também podia intervir nas províncias e até mesmo na igreja. Você tem durante o período monárquico o regime do padroado, ou seja, o imperador ele mandava em tudo, inclusive na igreja. Não pense que isso era totalmente autoritário, tá? Dom Pedro I foi autoritário, mas o Dom Pedro II ele fez um governo democrático, mesmo tendo em suas mãos o poder moderador. Mas aí seria um assunto para a história do Brasil. E veja, as províncias elas também tinham essas três divisões. Você tem o Conselho Provincial, que seria uma espécie de legislativo a nível estadual, ou seja, das províncias. Você tem o presidente da província, que seria o executivo, e você tinha os juízes, que seria uma espécie de legislativo. Mas o que acontece? Não? O imperador ele podia intervir em todos esses três poderes das províncias. Então é claro que isso fazia o quê? Isso gerava uma insatisfação dos políticos locais. Imagine, eu digo que para aprender história, basta você se colocar no lugar daquele personagem que você está estudando, daquela personagem do período que você está estudando. Então, se você é um político local, imagine que você quer se candidatar, quer governar a sua província, Goiás, mas você tem uma interferência de alguém que está lá no Rio de Janeiro e que manda em você e não deixa você ter autonomia para tomar decisões importantes para a sua província. A pessoa que está lá longe, que não sabe o que está acontecendo, é que toma as decisões. Você ficaria satisfeito com isso? Pois é, os políticos locais ficavam insatisfeitos com essa administração. Inclusive porque esse poder central, lembra que a capital é o Rio de Janeiro, portanto o poder central está no Rio, a corte está no Rio de Janeiro, e esse poder central cobrava impostos da província, e a província era obrigada a pagar esses impostos sem receber retorno. Então você tem essa insatisfação. Veja, a Câmara dos Deputados e Senadores a nível federal, ela era chamada também de Câmara Alta. As câmaras municipais, obviamente, seriam câmaras baixas, né? Então, o próprio Palacinha, que é o nosso autor, ele, na página 70, ele descreve essa época como ele chama de oficialismo político. Então, ele diz o seguinte: as interferências do governo central na vida política e local e a grande força exercida pelos presidentes nos múltiplos assuntos, somadas à ausência da participação de elementos locais na vida política, condicionaram a uma situação que se denominou oficialismo político, ou seja, as interferências do governo do Dom Pedro I lá no Rio de Janeiro, na vida das pessoas que viviam na província de Goiás, e isso somado então à ausência da participação dos políticos locais, denominou uma situação chamada de oficialismo político, ok? Antes de continuarmos, já quero te pedir, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e ative o sininho. Isso é muito importante para nós, ajuda o nosso canal a crescer. Bom, diante dessa situação, nós temos aqui as características desse período. Então nós temos isso que foi o oficialismo político, aliado, portanto, à insatisfação dos políticos locais, à cobrança de impostos. Nós temos o problema que é a distância de Goiás da corte no Rio de Janeiro, que era a capital, isso acentuado pela falta de transporte, pela falta de comunicação, né? A comunicação era muito rudimentar, você precisava mandar uma carta que seguia a cavalo, levava muito tempo para você se comunicar com o Rio de Janeiro. É um período marcado pelo desequilíbrio entre receitas e despesas, ou seja, a província gastava mais do que ela arrecadava. Você tem a ausência de um produto econômico básico que movimenta a agricultura, que movimenta a economia. Então hoje, né, quando se fala em Goiás, todo mundo sabe o que é Goiás? Agricultura e pecuária. Isso aqui
fornece dinheiro para o estado de Goiás. Naquela época você tinha o declínio da mineração e a pecuária estava começando, ainda não tinha se consolidado, então você ainda não tem aquele produto econômico forte que garante receita para a província poder gastar fazer as suas despesas. Então o próprio Palacim, ele vai chamar esse período, ele vai caracterizar essa época como uma época de vida medíocre, porque, né, como nós vimos, a gente não tem a produção cultural intensa, uma população analfabeta, e ele fala que não teve nenhum grande feito administrativo nesse período. Então, tanto é que você não tem nomes famosos dessa época, né? Quando você estuda, muitos não lhe soam familiar porque não fizeram grandes feitos. Lembrando, a capital dessa província é a cidade de Goiás, e lá o presidente da província ficava no Palácio Conde dos Arcos, ok? Então, esse é o período. E, é claro, também já quero te pedir, né? Deixe o seu comentário aqui embaixo. Pode ser crítica, pode ser uma sugestão. Essa ideia de sair para que alguém faça um print do quadro foi uma sugestão de um seguidor do canal. Você pode deixar também alguma dúvida, qualquer comentário, isso ajuda o algoritmo, ok? E eu quero aproveitar também e já te dar uma dica. Esses dias eu li um livro muito interessante falando que a vida é como um jogo de pôquer. Algumas pessoas recebem cartas melhores, outras recebem cartas inferiores, mas no final o que decide quem ganha são as decisões durante o jogo. Então, se você estiver desanimando para o concurso, não desanime. Não pense que a sua situação é pior do que a do seu concorrente, que você está em desvantagem. Talvez você começou o jogo recebendo cartas ruins, mas se você souber tomar as decisões corretas, e é claro, assistir os vídeos deste canal é uma excelente decisão, você ainda está no páreo, pode virar o jogo, pode ganhar o jogo. Então não desista, não fique se lamentando, se torne um bom jogador. E para se tornar um bom jogador, eu tenho sempre dito aqui, você precisa de disciplina, dedicação. É simples, estudar com foco e disciplina fará você vencer o jogo da vida, caso o seu objetivo seja ser aprovado no concurso público, ok? Veja, quantas pessoas começam assistindo e como elas vão parando no meio do caminho. Se você chegou até aqui, você é um jogador forte. Continue. Bom, a situação começou a mudar em 1834. Por quê? Nós vamos ter um ato adicional. Lembra que em 1831, portanto, Dom Pedro I, ele foi embora para Portugal e ele deixou o filho dele, o Dom Pedro II, com 5 anos de idade, que era, portanto, uma criança. Então, o Brasil vai ser governado por regentes. Esses regentes, eles vão fazer mudanças na Constituição para agradar os políticos das províncias, os políticos locais, vai dar mais autonomia para essas províncias. Então, por exemplo, o Conselho Provincial se torna uma Assembleia Provincial, né? Ou seja, lembra, né, o que o legislativo das províncias, ele era nomeado pelo imperador. Agora, na regência, ele vai ser composto, a Assembleia Provincial será composta por representantes locais. Então, Palacim vai nos dizer também que a vida política se torna mais agitada a partir do ato adicional de 1834, a partir da regência. Goiás, a vida política em Goiás se torna mais agitada, ok? Nós vamos ter mais autonomia para a província e isso, portanto, vai fazer com que esses grupos locais intensifiquem as suas disputas pelo poder. Agora, veja, é muito interessante o seguinte: nesse período do Brasil Império, nós vamos ter 2 partidos políticos, o Partido Liberal e o Partido Conservador. Aqui eu já acho interessante porque as pessoas muitas vezes se assustam, né? O Brasil está polarizado. Isso é falta de conhecimento histórico, porque o Brasil sempre foi polarizado. E é natural que seja assim. É natural que uma democracia as pessoas fiquem polarizadas, porque se todos pensassem igual, se tivesse todo mundo do mesmo lado, para que democracia? Não é? Então a democracia ela existe porque ela pressupõe
que as pessoas vão pensar diferente. Então é claro que você vai ter pessoas de um lado, pessoas do outro. Isso não é um problema. O problema é quando as pessoas partem para a ignorância, para a falta de educação, para a violência. Mas se as pessoas souberem debater ideias, estar dividido, ser polarizado, é saudável em uma democracia. É saudável que quando um grupo governe, outro grupo seja oposição, porque essa crítica, se for bem feita, ajuda quem está governando a melhorar cada vez mais o governo. Nós conhecemos que os Estados Unidos, apesar de problemas que tem lá, é uma democracia sólida, são uma democracia sólida, sempre dividida entre republicanos e democratas. Então é natural. E a época do Brasil Império não é porque era uma monarquia que era uma ditadura. Principalmente no Dom Pedro II, você tem democracia. E aí você tem dois partidos. Outro detalhe, a época do Império, os partidos não eram nacionais, os partidos eram locais, eram partidos ligados às províncias. Tá? Essa ideia de que o partido tem que ser nacional, isso foi a partir de 1946, mas depois a gente fala mais disso. Tá? Então você tinha o liberal e o conservador. Agora, liberal aqui, né, os conceitos eles mudam com o tempo, então não tinha o mesmo sentido que tem hoje. Então o liberal, em alguns aspectos sim, permanecem, outras nuances mudaram com o passar do tempo, mas o liberal, que tinha o apelido de Luzias, igual hoje em dia, né? A gente vive aqui, por exemplo, 2022, uns chamam um grupo de Petralha, o outro chama de Bolsomínio. Naquela época, os conservadores chamavam os liberais de Luzias e os liberais chamavam os conservadores de Saquaremas. Não vou explicar porque, senão a gente vai perder muito tempo aqui no vídeo e vai ficando cada vez maior o vídeo e as pessoas reclamam e não assistem. O conteúdo da internet, infelizmente, é superficial. Muito bem. Os liberais, eles queriam mais autonomia para os poderes locais, para as províncias. E os conservadores, eles queriam mais poder central para o imperador no Rio de Janeiro. Basicamente era isso, mas na prática tinha muito pouca diferença. O que caracteriza muito a política no Brasil, desde a colonização até hoje. Ou seja, você tem lados opostos que disputam o poder, mas que na sua ideologia ou que na sua prática de governo não diferem muito. Apesar de terem ideologias diferentes durante a campanha, no plano de governo, no nome do partido, na prática governam de forma muito parecidas. Então, aquilo que parece ser uma disputa de ideologia, no fundo, na verdade, é só uma disputa de poder de um grupo de um lado e o outro grupo de outro lado. Há mudanças, mas muito pequenas. A essência, o grosso continua sendo o mesmo, mesmo quando muda de um lado para o outro. Então isso se refletiu na história de Goiás. Então a gente vai ter também a formação dos dois partidos. Em 1878 é formado o Partido Liberal e em 1882 é formado o Partido Conservador. Não se preocupe com datas. Uma prova inteligente, como a prova da UFG, não vai te perguntar datas, não vai ficar fazendo pega com data. Se você vai fazer um concurso, uma prova, que faz uma pergunta assim, qual o ano que foi fundado o Partido Conservador, é um concurso medíocre. Então, às vezes nem compensa você passar. Pensa o seguinte, se o concurso está sendo assim, imagina o ambiente de trabalho desse local. Você vai mesmo querer se submeter a isso? Vai querer trabalhar em um lugar assim? Então, um concurso, quando o lugar é sério, o concurso é sério e bem feito. E um concurso sério e bem feito, ele não vai fazer pergunta medíocre. Ele não quer que você decore datas, ele quer que você entenda os processos e principalmente como isso nos influencia hoje em dia, ok? Então, a partir desse momento, nós temos essa disputa do ato adicional de 1834, se forma o conservador e o liberal, eles vão disputar. E aí eles vão desenvolver duas ações principais. Antes de eu falar quais são, eu já quero te pedir, te lembrar. Se você já se inscreveu, já ativou o sininho, já deixou o comentário, já deu o seu like, obrigado. Mas lembre-se também de compartilhar este canal
nos grupos de WhatsApp e Telegram que você participa. Porque se as pessoas assistirem, quanto mais audiência tiver, mais vídeos eu vou gravando e a gente vai continuando essa série. Mas se as pessoas param de assistir, não tem por que eu gravar, e aí vai ficar interrompido. Neste momento, hoje, em maio de 2022, muitas pessoas reclamam nos comentários ou no Instagram de que o concurso já está aí e ainda falta muito conteúdo. Mas é porque lá atrás, quando eu comecei, eu pedi para divulgar, para a pessoa se inscrever, para a pessoa comentar, dar like, e isso não acontecia. Então, os vídeos não foram sendo produzidos. Então, para que isso não aconteça de novo, compartilhe. Quando tivermos uma boa audiência, um bom retorno, vamos fazer mais vídeos. E aí vai ficar disponível aqui, para que as pessoas possam sempre estudar História de Goiás para o concurso e também para conhecer um pouco mais do estado em que elas moram. É um conhecimento muito importante, ok? Então eu conto com a sua ajuda, ajudando a divulgar este canal. E aí, como eu estava dizendo, nesse período pós-ato adicional, quando a gente já tem os poderes locais se consolidando, disputando aqui no território goiano, eles vão fazer duas atividades. Uma vai dar certo, a outra não. A que vai dar certo é a regulamentação da navegação nos rios Araguaia e Tocantins. O projeto que vai falhar é a tentativa de expandir a malha ferroviária para cidades mais ao sertão, né? Isso, obviamente, então, falha, porque é um projeto que não deu certo, e a estrada de ferro permanece aquela que já tinha, que inclusive é o que a gente conhece hoje, né? Tem aqui em Goiás a região da estrada de ferro. Falaremos mais adiante em outros vídeos. Bom, o último ponto aqui para a gente terminar essa parte de hoje, que é o Goiás durante o Império, é o seguinte: hoje em dia, como é que funciona a política, né? Você recebe muitos vídeos no seu WhatsApp defendendo um lado e outro, né? A própria imprensa, né? A gente sabe, por exemplo, no momento que eu estou gravando este vídeo, o presidente do Brasil é o Bolsonaro. Você tem a Jovem Pan, que ela está sempre defendendo o Bolsonaro. E você tem a Globo, que está sempre criticando o Bolsonaro. Isso também sempre aconteceu. Só que naquela época do Império, e Goiás durante o Império, você não tinha televisão, internet. Então, qual que era o meio de comunicação? Jornais, ok? E esses jornais era comum que eles fossem ligados a um partido. Ou, em outras palavras, o partido político criava um jornal para divulgar a sua ideia. Porque se você tem um partido político que está disputando poder, as eleições, você tem que divulgar o seu programa, as suas ideias. Hoje você faz isso pela internet. Há um tempo atrás que dominava era a televisão, com horário eleitoral gratuito. Mas antes, lá no Império, os partidos criavam jornais para divulgar as suas ideias. Então você vai ter aqui, por exemplo, do lado liberal, a criação do jornal A Tribuna Livre, e é um artigo escrito pela Tatiana e pela Valdenisa. Você pode clicar aqui na descrição do vídeo. Fala sobre a história do jornal A Tribuna Livre. Lembrando, né, você tem que aprofundar o conhecimento de forma acadêmica, que é um diferencial deste canal para você se tornar um competidor forte para o concurso. Se você começou a assistir desse vídeo, entre no canal e assista desde o primeiro, tem uma playlist, assista os vídeos na sequência para você aprender a história de Goiás para concurso, e também entre nos outros vídeos do canal, assista a outros conteúdos. Este canal tem muito vídeo, muito conteúdo interessante, então vale a pena você navegar por eles. E você também tem um jornal que se chama O Publicador Goiano, também ligado ao Partido Liberal. E o Partido Conservador tinha o Jornal do Comércio e a Folha de Goiás, ok? Bom, então esses jornais, cada um ligado a um partido, tinha a função de divulgar essas ideias. E aí você tem as ideias dos respectivos partidos, e aí você tem famílias que começam a se destacar na política, que se tornaram inclusive nome de cidades aqui do interior de Goiás, e também se tornaram nomes famosos que disputam inclusive até hoje nas eleições. Se você quiser, deixa aqui nos comentários que eu posso especificar qual família era de qual partido. Uma curiosidade interessante, e também posso colocar um quadro com essas informações lá no Instagram,
Então, como eu disse, se você quiser, você pode me seguir lá para maiores dicas, @professor João Neto. Então é isso. Deixe o seu comentário, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o canal, sucesso no concurso e até o próximo vídeo. Muito obrigado pela sua audiência.